Dani, que é reforço esta temporada, está a correr hoje no Grande Prémio da Marseillaise. Temos também o Fernando Gaviria, que esteve a fazer... Onde é que anda o Gaviria? Paulo Martins, agora de repente escapou. Alula Tour. No Alula Tour, e foi exatamente no Alula Tour, onde não se printou coisa nenhuma, porque o Gaviria já não está para estas andanças. Portanto, vamos ver hoje, talvez o Penhuela, que é um ciclista que correu em Portugal, pelo Boa Vista, inclusivamente ganhou uma etapa na Volta a Portugal em Paredes. Tem aqui também o Checo Truba, que é um ciclista que é aquilo que podemos aqui designar como um calmeirão. Corredor com quase 80 quilos, grande envergadura física, daqueles corredores que os sprinters precisam para marcar um ritmo forte, para os deixarem bem protegidos, bem posicionados. Diria que esta equipa da Carra Rural que aqui está hoje tem condições para poder preparar uma boa chegada para o Yuri Leitão. Tem, até pelo próprio Penuela que nós conhecemos bem, de ter corrido em Portugal. É um ciclista que também pode fazer parte desse pequeno comboio que o Yuri tem. Gostei, sinceramente, ainda há pouco referi isso, daquela presença no contrarrelógio coletivo da Caja Rural por parte do Yuri Leitão. Gostei de ver da forma que ele terminou o contrarrelógio coletivo na frente da equipa. A dúvida do Yuri é obviamente como é que terá sido o seu defeso, a zona de inverno que estamos a passar, com o que ele tenha treinado e trabalhado a pensar neste início de temporada. Nesta corrida, nos europeus que vamos iniciar daqui a umas horas, que nós vamos ter daqui a pouco, também aqui nos canais do Eurosport, a meio da tarde, cá estaremos eu e tu a comentar, e onde o Yuri vai estar também nos dias seguintes em competição. Mas a dúvida do Yuri Leitão, mesmo sabendo que ele possa ser o melhor dos profissionais, é, acima de tudo, tentar perceber como é que ele vai estar depois de a última vez que ele competiu na estrada foi na Volta a Portugal no mês de agosto. Essa é a minha dúvida em relação ao Yuri Leitão. A falta de ritmo competitivo, mesmo sabendo que estamos aqui a ter uma corrida que não é de uma quilometragem muito excessiva, são 160 km, que o contrarrelógio coletivo até pode ter sido muito bom, como nós dizemos muitas vezes na gíria, para abrir os carburadores, dar algum ritmo competitivo ao ciclista. Eu acho que foi fundamental também o Yuri ter feito esse contrarrelógio coletivo para estar aqui um pouco mais com algum ritmo necessário. Hoje em dia o ciclismo moderno muitas vezes não é preciso competir muito para ter o teu ritmo. Cada vez mais os ciclistas são profissionais, mas essa só é a minha dúvida. Desde agosto até agora o Yuri não tem competido na estrada, e é só aí que incide a minha dúvida do que é que ele poderá fazer no dia de hoje, se esse é o pormenor que lhe poderá faltar naquela explosão final do sprint. Mas isso também é válido para os outros que cá estão, não é, Paulo Martins? Porque estamos no mesmo barco com todos os atletas, nenhum deles chega aqui com dias prévios de competição. Sim, mas há muitos que terminaram em outubro, não terminaram em agosto. Essa é a diferença, é que são 2 meses a menos de competição que o Yuri tem. É só nesse campo que eu me faço referir. Não é lesões, felizmente não foi uma paragem forçada por lesão, foi uma fase em que ele não competiu. Esteve a preparar-se bem, eu sei porque conversei com o Yuri Leitão, também conversei com o Rui, com o Ivo Oliveira, e sei que os 3 estiveram a estagiar em Tenerife, foram para o Teide, portanto estiveram a trabalhar em altitude, já fizeram um estágio em altitude esta temporada. E isso é importante, não é? Isto é sinal que apontaram a começar forte a temporada. Sim, sem dúvida. Irmãos Oliveira, não é? E temos aqui o Rui, porque o Ivo ainda está na Austrália, mas os próprios irmãos Oliveira, é preciso ter em conta que este ano acabam um contrato com a equipa. E o ano passado o Ivo Oliveira terminou a época com 4 vitórias, e nesta altura, segundo eu pude conversar com o Ivo, ainda não assinou nada com a equipa para as próximas temporadas. Portanto, as temporadas foram bem feitas, o trabalho foi bem feito. O Ivo e o Rui são corredores super apreciados pelo Mancini e por outros elementos do staff técnico da UAE, mas pôr o preto no branco no papel ainda não puseram. It's tricky technical a little bit. It's straight, 3 lines, but that also makes that it's a lot of nervousness and movements in the bunch, and
yeah, if everything comes right, you are in the front and you can do a easy sprint. But if you start to be in the trouble, then you start to lose position. And I mean, for someone who is not a real sprinter as me, for Dylan for sure it's easy. But also last year I was with a small deviation uphill and cornering. I think that one was more funny or more tricky. I think I prefer that, but we adapt and we do all we can today. Ivan Cortina explicando o desafio para os não sprinters, não é? Porque ele não é um sprinter, é um classicómano, mas é um corredor que tem uma boa ponta final. Ele dizia que o percurso do ano passado, o circuito do ano passado era mais divertido, no sentido em que oferecia um pequenino topo, depois uma viragem mais perto da meta do que este ano. Como podem ver, os corredores já estão nesta altura no Passeio Marítimo de Palma e vai ser sempre este perfil, é o típico promenade. Portanto, o Cortina dizia isto para um ciclista como o Dylan Groenewegen, que traz um bom bloco para o lançar, que consegue aguentar sempre na frente e bem posicionado, pois é bastante mais simples do que para um não sprinter e para uma equipa que não traz um lead-out propriamente dito, porque aí estão sempre a perder a posição e esse é que é o problema, que tu tantas vezes aqui tentas explicar lá para casa, Paulo. Quando um ciclista quer sprintar, depois quando chega ao final e teve que fechar espaços e posicionar-se sozinho ou acabar por perder o seu lead-out, pois tudo isso são watts que não tem para gastar quando quer ligar os turbos. Sim, exatamente. E eu diria mais, até olhando na perspectiva destas longas retas que os ciclistas vão ter também na parte final, vai ser um sprint caótico. Lembrando que já no ano passado foi algo caótico e tínhamos aqui, no meu ponto de vista, um pelotão de sprinters mais valioso do que este ano. E o Yuri conseguiu enganar toda a gente com um ataque dentro do quilómetro final de uma forma extraordinária e conseguiu vencer a corrida. Em parte, toda esta gente já vai conhecendo esta zona, mas os sprinters que aqui estão não têm lead-outs perfeitos e por isso acho que vai ser um sprint de muita confusão no dia de hoje. Estes sprints confusos, Paulo Martins, na tua análise, beneficiam ciclistas como o Rui Oliveira e como o Yuri Leitão, ou eles beneficiam, por exemplo, de termos aqui uma equipa? Imaginemos que, como é lógico, a Unibet procura chamar a si a responsabilidade no final da prova e faz um lead-out a todo o gás para Dylan Groenewegen. É mais fácil para eles sprintarem à roda de Dylan Groenewegen ou é mais fácil para eles especularem com uma corrida mais caótica? Bom, se a Unibet, juntamente com a XDS Astana, que eu acho que são as duas equipas que melhor comboios possam ter e que vão tentar assumir, mesmo sabendo que, por exemplo, a XDS Astana já não parece que não tenha um ou outro ciclista que poderia ter aqui na competição, mas tem um Syriza, tem um Mike Tunisson logo à cabeça, começando só e acabando nestes dois para lançar Max Canter e acreditando que hoje seja Max Canter a sprintar. É um excelente mini comboio ajudado por um Guilherme, um Tomás Silva, o Livens, o Gustavo Wang, que são ciclistas que também gostam e conseguem impor ritmos altos na frente da corrida. A XDS é uma Astana, no meu ponto de vista, talvez até mais forte do que a própria Unibet. Mas estas duas equipas juntas, se aliarem, poderão fazer uma velocidade muito elevada e fazer com que não haja nesta reta de aproximação muita confusão, até porque felizmente as estradas aqui são relativamente largas e portanto no campo de haver toques entre ciclistas as coisas estão mais fáceis nesse campo. Mas se houver caótico no sprint, for uma aproximação muito de contacto físico entre os sprinters, eu diria que se há aqui homens rápidos como o Rui, como o Yuri, que se adaptem bem a essas circunstâncias, eles claramente são dois ciclistas muito hábeis. E digo isso porque para lá dos sprinters já têm essa habilidade natural. A situação deles também competirem muito em pista é fundamental e ainda para mais o Rui e o Yuri conhecem-se de olhos fechados, portanto para lá de uma complicidade que existe, apesar de estarem em equipas diferentes, mas por que não pensarmos que eles podem se guiar mutuamente dentro do pelotão e serem referências um do outro no final desta corrida. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que sabemos é que há aqui, na minha opinião, duas equipas que serão aquelas que vão tentar impor o ritmo para os seus sprinters, mas depois
há outros ciclistas que certamente tentarão enganar, entre aspas, estes dois nomes que eu estou a fazer referência como talvez os favoritos mais importantes, tendo em conta o comboio. Mas como eu digo, eu acho que vai mesmo assim ser um sprint que vai ter a sua confusão, e onde o Rui, estando bem, onde o Yuri apanhando a roda certa, podem estar perfeitamente na discussão da corrida no dia de hoje. E portanto, sonhar não custa nada, é gratuito, e por que não revalidarmos a vitória de um português, seja com o Yuri novamente, seja com o Rui Oliveira. Ora, eu discordo completamente de ti. Quem é que eu sou quando digo isto, Paulo Martins? Esta expressão está cunhada, não é? É a imagem de marca do Olivier. Exato. São as saudades. São as saudades. Sim. Também já não faltará muito para ele chegar ao pé de nós e termos essas controvérsias conversas. Eu discordo completamente. Mas eu, não discordando completamente do que tu disseste, queria aqui acrescentar mais uma equipa que eu acho que está fortíssima hoje, que é a F Education, porque traz o Marino van den Berg, que ainda por cima é um ciclista que já aqui ganhou em Maiorca em várias ocasiões. Não é um puro sprinter, uma vez mais, mas é um corredor rápido. E traz aqui um corredor que eu estou muito curioso para ver evoluir, que é o Noah Hobbs, que o ano passado se fartou de encher de bons resultados em Portugal, nomeadamente na Volta ao Alentejo. Ganhou 2 etapas na Volta ao Alentejo, ganhou a geral também da corrida, porque estava na equipa da F Education, mas na equipa de desenvolvimento. Este ano deu um passinho e já assinou contrato profissional. Vai ser muito interessante ver este ciclista. Ele é britânico, corredor que para mim foi o melhor sprinter sub-23 de 2025. Portanto, acho que chega também com grandes expectativas na ótica de dentro da equipa ter um corredor mais experiente, que em princípio deverá sprintar, que é o Van den Berg, mas nunca se sabe, não é? Estamos no início da temporada, as equipas podem mudar de ideias, o Van den Berg pode achar que este final não é tão bom para ele. Portanto, teremos de ter sempre também este nome aqui em cima da mesa, Noah Hobbs, a dupla Noah Hobbs, Marino van den Berg na EF. Depois, pegando naquilo que tu disseste, recordar dentro da XDS Astana o Max Kanter, que deverá ser o sprinter. Dizer também que dentro da Astana abandonou há pouco o Gleb Syriza, portanto é menos um para lançar o Max Kanter, que é uma baixa importante. Eu falava, ainda há pouco falava de Syriza e de Tunison como os lançadores de Max Kanter, portanto é uma perda importantíssima, diria mesmo. Sim, porque lá está, é um homem que traz aqui peso, que é o armário, onde mete os sprinters bem protegidinhos ali debaixo da sua asa. Corredor muito, muito útil. E mais um pistar. Diga-se que o Syriza também é um belíssimo pistar. Mas entre eles e a Unibet do Dylan Groenewegen, a UAE do Rui Oliveira e a Carra Rural do Yuri Leitão, depois temos aqui um bom lote de bons velocistas, o próprio Magnus Cort dentro da UNOX, não é? Aqui a UNOX eu tenho dúvidas se vai sprintar com o Magnus Cort, como em princípio diz a lógica. Aliás, o Magnus Cort o ano passado ganhou uma chegada muito semelhante a esta, mas ali na zona de Lessa da Palmeira, Matosinhos, não é? Foi naquela chegada inaugural do Gran Caminho, que o ano passado partiu da área metropolitana do Porto, e julgo que a chegada é ali mesmo na praia de Lessa da Palmeira, e portanto o Magnus Cort neste pelotão de sprinters pode perfeitamente e vai com certeza sprintar. A outra alternativa seria o Jonas Wittberg, que já foi campeão da Europa em sub-23 e precisamente é um corredor que também é rápido, mas quase com toda a certeza que hoje dentro da UNOX vai ser o bigode voador dinamarquês a sprintar. Quando começamos aqui a arranhar a superfície do pelotão, encontramos sempre gente muito rápida. A Polti, por exemplo, com Giovanni Lonardi e Manuel Penhalver. É mais uma equipa que vai ter ali uma palavra a dizer no final. E a Lotto do Hub Hartz. Ora, estava eu aqui durante o intervalo a passar os olhos por aqueles que são alguns dos corredores que ainda não tínhamos mencionado, no que diz respeito à provável presença destes mesmos nomes na discussão da corrida de hoje ao sprint. Por acaso tinha pegado na Lotto, mas assim só muito ao de leve, e tendo aqui o antigo campeão europeu sub-23 Hub Hartz, que ganhou esse título precisamente num grande sprint no Limburgo belga que nós comentamos, eu e o Paulo.
Até mais uma equipa interessante, que também traz o Félix Horn Christoph, que é o irmão do Alexander Christoph. A estrutura da Lotto Intermarché teve um Christoph, agora tem outro Christoph, mais jovem. O Alexander retirou-se no final da época passada, mas aqui o Félix é um ciclista que é bom de pedal. Eles não coincidiram no pelotão de elites por dias, porque foi realmente uma questão de dias. E estava aqui a pensar, como é possível termos esquecido do nosso amigo do ano passado, Paulo Martins? Nós todos os anos temos vários amigos, não é? Ciclistas que são ciclistas que não têm uma grande projeção internacional, mas que vão fazendo pequenos resultados que os ajudam a colocar no radar e que depois muitas vezes conseguem dar passos importantes nas suas carreiras, outros nem sempre, porque isto não é matemática, onde 1 mais 1 são 2, portanto às vezes acertamos, outras vezes nem por isso, mas aqui o nosso amigo César Macias deu um passo importante na carreira, Paulo, passou da Petrolike, que é uma equipa continental, para a Burgos, que é uma equipa de segunda divisão, com um muito melhor calendário, vai desde logo este ano estar presente na Volta à Espanha, entre outras boas corridas. Portanto, também expectativas moderadas, claro, mas expectativas, claro, aqui acerca do nosso mexicano, no nosso segundo mexicano favorito, não é? Porque o que mais gostamos é naturalmente o Isaac Del Toro, mas aqui o César Macias também é um corredor por quem temos um grande carinho. Sem dúvida que este é daqueles que eu pessoalmente também falo por mim próprio, que é um, e como tu dizes, também tens a mesma opinião que eu, é um atleta que nos deixou algumas marcas positivas na época passada. Dos vários ciclistas que aqui estão, junta-se a uma lista vasta de atletas que podem ser uma incógnita para o dia de hoje e surpreenderem a concorrência. Eu não o meto tão pouco num top 3, acho que há aqui valores suficientes para com 6 ou 7 nomes, facilmente dizermos entre 6 e 7 nomes, 3 deles vão ficar no pódio, e César Messias não está nesse lote, no meu ponto de vista, mas é um ciclista que me agrada ver a sua forma de lidar dentro da competição quando está inserido, e portanto a Burgos contratou bem, na minha opinião. É um salto qualitativo também que o próprio atleta acabou por dar, porque estando na Burgos, obviamente é uma equipa que lhe dará certamente acesso a outras corridas mais aliciantes ao longo da temporada. Vamos vendo a EF na frente, vamos vendo a Lotto, equipas que já mencionamos. Atenção também à presença da Total Energia, não falamos muito da Total Energia, mas é sempre uma equipa que trabalha bem, com um elenco aqui, neste caso hoje em Maiorca, 100% francês. Não traz aqui os seus mais rápidos elementos, mas enfim, o Antonito Regi está a andar bem. E eles arranjam sempre alguém, não é? Assim como arranjaram, por exemplo, o Emilien Genier, que para mim foi um dos ciclistas revelação do ano passado. Vamos ver quem é que eles põem hoje a sprintar, porque não trazem nem o Jason Tesson, que seria o normal ter aqui o Jason Tesson, porque ele está em Maiorca e competiu noutras provas, talvez tenha tido algum problema físico, alguma questão dentro dos outros troféus, mas trazem aqui pois, um bloco que é sempre um bloco que há que respeitar, este da Total Energia, uma das melhores equipas da segunda divisão. Sim, a própria Kern Pharma, que é uma equipa que não tem aquela tradição de sprintar, tem aqui o espanhol, o Bostrenga, que é um ciclista que no ano passado também deu muito boas indicações em muitas chegadas onde ele esteve envolvido, e portanto é um atleta que pode também perfeitamente, porque não, lutar por um top 5, um top 10. Eu acho que olhar e vê-lo no final num top 10 não será surpresa nenhuma. Top 5 já era um salto importante, mas ele no ano passado deu muito boas indicações, não conseguindo qualquer vitória, mas teve muitas vezes em várias corridas diferentes a saltitar ali dentro do top 10. Portanto, é um nome mais um que nós podemos juntar à vasta lista que já temos vindo a divagar no dia de hoje na possibilidade de discutir a corrida. Claro, quando a lista de partida é tão aberta e faltam as referências principais do pelotão, qualquer um sente que pode ganhar, não é? Apesar de, eu acho que se hoje tivessem feito uma sondagem entre todos os ciclistas do pelotão, havia um nome que ganhava de goleada, que é o Dylan Groenewegen. Sim. Para nós também é assim, não é? Nós também achamos que o Dylan Groenewegen é realmente o corredor de referência para o dia de hoje.
Agora, claro, o Dylan Groenewegen é um corredor e não tem por que ganhar. Há outros que aqui estão também a tentar dar um passo em frente importante nas suas carreiras. E equipas que sabem que ao longo do ano vai ser muito difícil terem tão boas oportunidades como esta de voltarem a ganhar. Portanto, investem a dobrar nesta chegada. Vamos ter uma chegada muito interessante, acredito. Estão aqui equipas competitivas, equipas que o ano passado fizeram o seu trabalho, terminaram no top 30 do ranking UCI, o que significa que graças a isso ganharam a possibilidade de serem convidadas, e algumas delas foram mesmo convidadas para as grandes voltas. Houve outras que não fizeram esse trabalho. A Euskadi, por exemplo, não fez esse trabalho. É uma equipa que, mesmo que a organização do Tour ou da Vuelta quisesse levá-las à sua grande, não podia, porque não conseguiu cumprir o critério mínimo, o requisito mínimo de ficar nas 30 melhores equipas do mundo. E recordar que desde o ano passado abriu-se a exceção de alargar as grandes voltas a 23 equipas, porque o normal seria que tivéssemos 22. Mas havendo 23 equipas, pois sempre se consegue levar mais uma para o time às grandes voltas. Total Energia vai ao Tour, a Carra Rural vai ao Tour. Estas duas equipas tiraram o bilhete premiado. Na volta à Espanha vamos ter o regresso da Kern Pharma e também da Burgos. Week was obviously the fact that the Unibet was not selected for the Tour de France. I guess you were hoping on it. Tell us a bit how it affects. Yeah, for sure. I think we are really close, and then for sure you hope for the Tour de France. But yeah, they make another decision. That's what it is, and it's not in our hands. And the only thing we can do is perform really well, and show we have the level, and we have it in our own hands the next years. Will the Giro be inside then? I hope so. It will be really nice to have a Grand Tour this year, and also with the Giro, with this flat, they have a lot of flat stages. Also the first stage is flat, so it will be nice. But what I say, it's not in our hands. Lá está, Dylan Groenewegen sabe que são favoritos, mas vai caber a eles darem esse passo e concretizarem a vitória hoje aqui no Passeio Marítimo de Palma de Maiorca. Pelo menos o sorriso está lá, vê-se um Dylan Groenewegen bem contente, entrou numa equipa onde a pressão não é que seja menor, mas é vista de uma outra forma. O World Tour também consome mentalmente os atletas. E Dylan Groenewegen depois passou por muitas coisas boas e também por muitas coisas muito más no World Tour, particularmente o momento em que atirou ao chão, num momento do qual seguramente se arrepende, o Fábio Jacobsen na volta à Polónia, naquela chegada a Katowice, que quase acabava com a carreira dos dois. Felizmente os dois continuam a ser ciclistas profissionais. Fábio Jacobsen continua a passar um mau bocado, mas já não por questões relacionadas com essa queda, e sim por problemas na artéria ilíaca. O Dylan Groenewegen este ano já está vencedor, mas agora está na altura de mostrar que é capaz de, quando é favorito, dar o passo à frente, porque ele hoje é favorito e está numa situação diferente da que tinha, por exemplo, quando ganhou na Clássica da Comunidade Valenciana, onde era um dos favoritos, mas talvez o favorito principal fosse mesmo o Paul Magnier, que no ano passado faz uma temporada do outro mundo. Ele quase que chegava às 20 vitórias no ano, o Paul Magnier. Portanto, era amplamente favorito no dia da Clássica da Comunidade Valenciana. Hoje o cenário é diferente para a equipa da Unibet Rose Rockets. Já agora dizer que nesse dia o Groenewegen bateu, além do Paul Magnier da Soudal, o Emilien Genier da Total Energia, o Giovanni Lonardi da Polti, o Amaury Capiot da Jayco, exatamente da Jayco, e estes corredores estão presentes no dia de hoje. Tu falavas do Paul Magnier, que é um ciclista que é tremendo. Eu acho que este ano ele ainda, não sei se vai superar as praticamente 20 vitórias que teve, porque tem um único dia de competição e não o conseguiu bater, porque não conseguiu vencer a concorrência, porque houve o Groenewegen mais forte, como já foi salientado.
Mas tu falavas das 19 vitórias do francês da Soudal e para quem não está tão atento ao que representa essas 19 vitórias, ele foi apenas e só no final da temporada batido por um rapaz chamado Pogačar, em termos de vitórias. Claro que as grandezas das vitórias do Pogačar são diferentes da do Paul Magnier, até porque são ciclistas diferentes e com calendários diferentes, mas Magnier como sprinter foi fantástico a todos os níveis, está a fazer um crescimento terrível. A Soudal, só à conta de Merlier e de Paul Magnier, juntaram 19 do Magnier, juntaram 16 do Merlier, que são dois ciclistas que estão dentro da mesma estrutura, e ainda assim, nem de perto nem de longe, conseguiram chegar às vitórias da UAE. Mas só para termos uma noção realmente também da fortaleza da Soudal no que toca aos sprinters que têm na atualidade dentro da estrutura. E tu falavas há pouco, Gonçalo, de onde algumas equipas vão estar a correr e corridas que nós vamos ter aqui também pela frente dos canais do Eurosport, porque ainda dá tempo para falar um pouquinho disso. E uma prova portuguesa que tem vindo a crescer muito, que é a clássica da Figueira da Foz, que nós vamos ter aqui antes da volta ao Algarve. Já vai sendo o hábito, obviamente, de ano para ano, na minha opinião, o crescer do interesse das equipas do World Tour, mas também das equipas pró-continentais que vão cá estar presentes este ano. E salientar que dentro do grupo das equipas do pró-continental que vão estar na corrida portuguesa, a organização da prova conseguiu, não sei se por coincidência ou não, mas o que é certo é que nós olhamos às equipas pró-continentais das várias que lá vão estar este ano a competir, mas vamos ter a Caja Rural, Tudor, Cofidis, Total Energia e a equipa da Pinarello, que é 36,5, entre outras da pró-continental que lá vão estar também, mas estas que eu salientei são precisamente aquelas que vão estar na volta à França. E isto diz muito da importância que a clássica da Figueira da Foz já está a ter nesta altura no panorama internacional, porque estas equipas querem correr em Portugal, querem correr em corridas que também são muito bem organizadas. Sim, em boas estradas, com bons hotéis, enfim, tudo isto importa, não é? E Portugal oferece excelentes condições. Daí também o êxito da volta ao Algarve, tal como na Figueira. Apenas na frente, nesta altura, um dos corredores que até há pouco compunha a segunda fuga do dia. Também está praticamente alcançado, Rune Ergots, corredor que em tempos passou pela Intermarché, que foi recrutado pela UAE Emirates, que não acaba de dar o salto. Diga-se que é um corredor fortíssimo. Eu mais me esqueço de uma apresentação da Intermarché que fiz, em que falava com o Rui Costa e dizia, caramba, este Rune Ergots tem realmente bom aspecto como ciclista, o ano passado fez bons resultados e tal, e o Rui dizia-me, sim, não, e treina muito, ainda hoje fomos fazer não sei quantas horas e ele depois no final chegou ao hotel, pegou na bicicleta de contrarrelógio e foi fazer mais uma hora. Se calhar o problema é esse, Paulo Martins, é treinar mais, porque ele não descola, não é? Ainda não descolou a carreira do Rune Ergots, apesar de estar na melhor equipa do mundo, sim senhor, mas ainda não se assumiu como um ciclista importante. Eu acho que o papel dele não é de líder, obviamente. É um ciclista que foi contratado um pouco para ser um pouco como o Julius Johansson. É um ciclista que tem muito carisma, que é um excelente trabalhador, que tem qualidade, que começou bem a temporada, lembrando que logo no primeiro dia de competição no Troféu Calviá, aliás, este ciclista, e penso que foi a corrida que o António Morgado venceu categoricamente, se não estou em erro. A própria equipa da UAE esteve bem, não só com este ciclista que vamos vendo aqui, como também com o próprio Nils Politt, que também está aqui no dia de hoje. Portanto, são três ciclistas que entraram muito bem logo no primeiro dia de temporada, mas eu acho que o Ergots é mais um ciclista para trabalhar, impor ritmos, até provavelmente numa outra situação fazer parte das clássicas junto de Pogačar. Mas este tipo de ciclistas não vêm para ganhar, vêm para trabalhar, mas têm talento, obviamente.
E a Unibet já está a fazer, juntamente com a XDS Astana e um pouco também com a própria F Education, que a dada altura nós falávamos de ser uma terceira equipa com ambições à jornada de hoje, de começarem a mostrar o seu serviço, as suas ambições, e portanto vamos ver o que é que esta resposta coletiva destas equipas no final do dia de hoje também vai representar em relação aos seus próprios sprinters, o que é que eles vão corresponder ao trabalho que as equipas estão a fazer no dia de hoje, porque não é sinónimo de trabalhares e depois teres que ganhar, porque muitas das vezes, e infelizmente para essas equipas, trabalham o dia todo e por vezes chegam ao fim